Reino e Vida Eterna, por G. H. Pember. Agora seria bom investigarmos este outro ponto. Já vimos que os membros de Cristo devem ser constituídos em um reino para viverem e reinarem com ele. Como consequência deste fato, por escrito aos Colossenses, Paulo, depois de mencionar Aristarco, Marcos e Jesus, conhecido por justo, diz, abre aspas, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Fecha aspas. Conforme Colossenses 4, verso 11. Em outra epístola, ele fala com esperança que os tessalonicenses seriam, abre aspas, considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estavam sofrendo. Fecha aspas. Conforme 2 Tessalonicenses 1, 5. O reino, então, foi a recompensa pela qual esses primeiros cristãos aspiravam. No entanto, é importante que tenhamos uma concepção clara do reino, pois Daniel também fala de um reino que o Deus dos céus estabelecerá sobre a terra e que destruirá todos os outros e permanecerá eternamente, conforme pode ser visto em Daniel 2, verso 44. Isto se refere sem dúvida ao reino de Israel no milênio. E seria então esse aspecto do reino que somos convidados a esperar? Aparentemente não. Ainda que os dois aspectos sejam parte de um grande todo. As relações entre eles podem ser vistas de uma passagem de Isaías, em que o profeta declara que o Senhor vai punir dois setores de governo e menciona esses dois setores da seguinte forma, dizendo que o Senhor punirá, abre aspas, as hostes dos céus nos céus e os reis da terra sobre a terra, fecha aspas, conforme pode ser visto em Isaías 24, verso 21. Agora, o primeiro desses dois setores, sem dúvida se refere a Satanás e seus anjos, os atuais governantes espirituais sobre a terra, enquanto os últimos são os reis da cristandade nominal e política atual. Por isso, podemos inferir que os arranjos atuais de Deus para este mundo compreendem dois órgãos de governo, um espiritual ou celestial e o outro humano ou terreno. E uma vez que ambos os setores não conseguiram governar em justiça, ambos serão destituídos pelo Senhor Jesus, que junto com a sua igreja tomará o lugar do primeiro e estabelecerá as 12 tribos de Israel para presidir sobre o último. Esses governos formarão o grande reino de Deus, que consistirá assim de duas esferas, celestial e terrestre, sendo este último, mencionado, o reino messiânico de Israel, enquanto o outro é idêntico à igreja glorificada. E, portanto, é por conta disso que Paulo clama com uma fé exultante, dizendo, abre aspas, o Senhor me livrará também de toda a obra do mal e me levará salvo para o seu reino celestial. Fecha aspas, conforme pode ser visto em 2 Timóteo 4, verso 18. A igreja glorificada, então, é por um lado o corpo de Cristo e por outro lado o reino celestial de Deus. São apenas expressões diferentes para a mesma realidade. Portanto, visto que toda a igreja deve ser revelada em glória na aparição do Senhor, momento em que também o reino será estabelecido, é claro que ninguém pode se tornar um membro do reino celestial, a menos que essa pessoa tenha parte na primeira ressurreição.
E além disso, como já nos foi provado pelas palavras de Paulo aos Filipenses, a realização da primeira ressurreição não será uma consequência que resultará da simples fé em Cristo. Antes, ela deve ser conquistada na força do Senhor, por autoabnegação e fidelidade após a conversão. E sendo assim, parece que a adesão ao corpo de Cristo e a um lugar no reino celestial são uma recompensa por obras realizadas depois da conversão, sendo tal privilégio chamado de as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. Teremos de chegar a essa conclusão não apenas para estar de acordo com todas as demais partes das Escrituras, mas também para podermos lançar grande luz sobre certas passagens que parecem obscuras. E se percorrermos as páginas do Novo Testamento, veremos que, enquanto a simples fé e a vida eterna são ligadas entre si, o reino está invariavelmente ligado, direta ou indiretamente, com os frutos da fé, com o amor, trabalho e conduta. Como exemplo do primeiro desses casos, podemos citar as seguintes palavras do Senhor, nas quais está dito, abre aspas, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Fecha aspas. Conforme pode ser visto em João, capítulo 6, verso 39 e 40. Agora, o primeiro desses versículos, o verso 39, como já vimos, é explicado pelo segundo. Aqueles que são dados ao Senhor vão a Ele porque o Pai os traz ao Filho, e então contemplam-no e creem nele. Para todos eles, a vida eterna é assegurada pela promessa muito definida que se segue, a qual diz que eles nunca podem ser julgados por suas vidas, porque eles já passaram da morte para a vida, e, consequentemente, o Senhor os ressuscitará no último dia. Mas quando se dará o último dia, na qual está prometido ressuscitarem? É claro que se dará no dia da ressurreição geral e do grande trono branco. Toda dúvida sobre essa nossa interpretação desta verdade pode ser rapidamente removida por uma referência às palavras solenes do Senhor encontradas em João capítulo 12, verso 48, as quais dizem, abre aspas, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Fecha aspas. Aqui é certo que a referência é ao julgamento do grande trono branco, pois nenhum desprezador do Senhor Jesus terá parte na primeira ressurreição. Por isso, para aqueles que creem nele, mas não vão mais longe que isso, o Senhor de fato lhes dará a vida eterna. Mas a concretização da promessa da vida eterna não começará até o último dia, até os 1000 anos do reinado do milênio terminarem. Tais pessoas não serão, portanto, autorizadas a entrar no reino dos céus. E assim, sempre que a simples fé está em questão, sem qualquer referência ao que deve seguir-se após a conversão,
devemos encontrá-la conectada com a vida eterna, mas nunca com o reino. O reino, por outro lado, como observamos acima, está sempre diante de nós, quer direta ou indiretamente, como recompensa da conduta ou das obras dos salvos. Para os pobres em espírito e para aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, é que será dado herança no reino, conforme Mateus 5, verso 3 e 10. E, a menos que a nossa justiça venha a exceder a justiça dos escribas e fariseus, não podemos entrar neste reino, conforme pode ser visto em Mateus 5, verso 20. Uma simples afirmação de que Jesus é nosso Senhor não irá obter para nós admissão nesse reino, conforme pode ser provado em Mateus 7, versículo 21. O violento toma-o pelo esforço, conforme visto em Mateus 11, verso 12. E ninguém que olha para trás é apto para entrar nele, conforme Lucas 9, 62. A não ser que um homem nasça de novo, ele não pode nem vê-lo, conforme João capítulo 3, verso 3. E se ele não nasceu da água e do Espírito, ele não pode entrar nele, conforme o versículo 5 do capítulo 3. Nós só podemos alcançá-lo passando por muita tribulação, conforme nos é mostrado em Atos 14, 22, e há uma condição para o merecermos. E a condição é, abre aspas, se perseveramos, também com ele reinaremos, fecha aspas, conforme pode ser visto em 2 Timóteo 2, verso 12. Muito significativo também é a razão que o Senhor dá para a promessa dele aos discípulos na véspera da sua morte. Ele diz, abre aspas, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Fecha aspas. Conforme visto em Lucas 22, versículo 28 e 29. Porque eles voluntariamente compartilharam as provações do seu mestre, por isso o reino era deles. Da mesma forma, Pedro, depois de enumerar as qualidades que devem ser abundantes nos crentes, acrescenta dizendo, abre aspas, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fecha aspas, conforme visto em 2 Pedro capítulo 1, verso 10 e 11. Portanto, pelo fato de o reino ser uma recompensa das obras realizadas após a conversão, não estamos surpresos ao descobrir que apenas os dignos poderão obtê-lo. Por isso é que Paulo diz aos Tessalonicenses que Deus, expondo-os à perseguição, lhes estava dando a oportunidade de exercerem fé e paciência para que pudessem, abre aspas, ser considerados dignos do reino de Deus, fecha aspas, pelo qual estavam sofrendo, conforme já mencionado em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4 e 5. Também não devemos omitir uma nota onde o próprio Senhor fala daqueles que foram considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, conforme pode ser visto em Lucas 20, verso 35. Assim podemos ver que a era vindoura é unificada e colocada junta com a ressurreição dos mortos, ou a primeira ressurreição. É claro que a era vindoura deve ser a era do milênio, durante a qual aqueles que têm parte na primeira, na melhor ressurreição, reinarão com Cristo,
enquanto que o restante dos mortos não serão ressuscitados até o último dia, conforme pode ser visto em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, e também em João capítulo 6, verso 40. Por este enunciado, o Senhor não só declara que apenas aquele que for digno entrará no reino, mas também nos dá a pista de outro dos seus ditos, que será melhor examinado em seus detalhes. Ao explicar a Pedro e aos que haviam deixado tudo para segui-lo, ele diz que eles, abre aspas, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna, fecha aspas. Aqui, então, deve-se observar que a recompensa é colocada antes da vida eterna. E isso aponta novamente para o fato de que a recompensa será dada durante os 1000 anos que precedem o último dia, mencionado em João 6, verso 40. A mesma lição também parece ser ensinada na parábola dos trabalhadores na vinha, da qual teremos mais a dizer em um outro capítulo. Vendo então que os salvos estão envolvidos em alguma incerteza em relação à sua recompensa, embora tenham certeza de sua salvação, as Escrituras, como poderíamos razoavelmente esperar, não nos deixa de avisar do perigo ao qual estamos expostos. Já vimos esses diversos tipos de transgressores, a saber, esses que estão expostos a perigos. Isto é claro que está se referindo aos transgressores após a conversão, como aqueles cuja justiça não excede a dos escribas e fariseus, ou aqueles que não nasceram da água e do Espírito, os quais não podem entrar no reino. Então, novamente, quando nosso Senhor declara que os pobres em espírito e aqueles que passam pela perseguição por causa da justiça serão admitidos no reino, nessa mesma fala, ele deixa implicações manifestamente claras que espírito orgulhoso e o covarde que evita a perseguição ao custo da fé, serão rigorosamente excluídos do reino. E há muitas outras passagens a partir das quais inferências semelhantes podem ser trazidas à luz. Mas também há avisos de outro tipo. Por exemplo, Paulo, depois de lembrar os colossenses que o Senhor os reconciliou através de sua morte, para que ele pudesse apresentá-los, abre aspas, santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, fecha aspas, acrescenta ele, Paulo, as mesmas palavras significativas, dizendo numa condicional, abre aspas, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando-vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, fecha aspas, conforme pode ser visto em Colossenses, capítulo 1, verso 21 a 23. Acaso podemos nós considerar a condicional se como sendo algo sem sentido? Tal condicional não fornece um alerta terrível sobre o caso daqueles que correram bem, mas não o estão fazendo mais? Ou daqueles cujo amor cresce gradualmente mais frio à medida que seus anos aumentam? Não podemos duvidar que isso aconteça. E não somos, portanto, surpreendidos quando o mesmo apóstolo nos exorta, em referência à obediência, a desenvolvermos nossa própria salvação com temor e tremor, conforme visto em Filipenses 2, verso 12. Nem ele é o único a nos dar tal conselho. Pedro também endossa com força a mesma exortação quando diz, abre aspas, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Fecha aspas. Conforme visto em 1 Pedro 1,17. Tem essas passagens aqui, tão pesquisadas, recebido a atenção que se espera de todo crente? Ah, infelizmente não. Elas são quase inteiramente desconsideradas. E então, o que encontramos, o que vemos, são as igrejas nominais, preenchidas com a complacência de Laodiceia e a autossatisfação, enquanto que os homens, que são pobres de espírito e contritos, que tremem da palavra de Deus, esses não conseguimos encontrar muito fácil. Mas há muitas notas semelhantes de advertência no Novo Testamento, e duas delas, pelo menos, são tão impressionantes e instrutivas que podem esclarecer por si mesmas os capítulos que trataremos logo a seguir.